O que os irmãos falaram é o que eu vou escrever aqui. Escreva aí, por favor. Transgênero. Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. É um livro, é? Eita, não, brincadeira, meu pai é até cansado aqui de escrever. Já. Escreva aí. Estou escrevendo isso tudo para você escrever, mas deixa dar um. Glória a Deus. Parece que não para acabar, mas acabou. Vamos lá. Transgênero. Pessoa cuja identidade pessoal e de gênero não corresponde ao gênero que lhe foi atribuído, em consonância com o seu sexo ao nascer. Ou seja, a pessoa que é transgênero é a pessoa que é oposto do sexo que nasceu. Deus deu um sexo para a pessoa, homem. A pessoa nasceu homem. E a pessoa quer ser mulher. Ou seja, foi correspondido, foi atribuído o sexo masculino. Então ele vai e faz tudo ao contrário. Vai ao contrário do sexo que foi lhe dado, que Deus lhe concedeu. E ele vai lá e quer se tornar mulher. Mesma coisa, o homem, a mulher nasce mulher e ela pega e quer ser homem. Ou seja, quer ser um transgênero. Quer ser ao contrário daquilo que lhe foi atribuído. Amém ou amém? Amém. Então, nessa manhã, nós vamos aprender sobre isso. Sobre a pessoa, especialmente o homem que nasce homem e quer se tornar mulher. Amém ou amém? Essa lição, irmãos, essa revista, estava com o pastor Daniel, ela é mais sobre o que está acontecendo no mundo. Vocês podem perceber que não tem tanto assunto da Bíblia, não se aprofunda tanto, é mais para conhecer como é que está acontecendo o sistema do mundo, como o mundo está trabalhando. Mas na lição, no trimestre que vem, vai ser outro tipo de lição que vai ter, porque eles estão revezando, e aí a gente tem que seguir isso aqui, porque senão aí a gente vai ficar fora do contexto.
Amém ou amém? Vamos lá. Textual. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida, conforme o sexo divinamente criado. Leitura bíblica em classe. Gênesis 2. Gênesis 2:7. Abre aí, por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2. Abre aí. Gênesis 2:7. Eu vou ler um versículo, um irmão ou uma irmã lê outro versículo, amém? Do 7, ele não vai para o 8, ele vai para o 18, amém? Então, depois do versículo 7, já vai para o versículo 18. Vamos lá, quem não tem revista? Vamos lá. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Do lado desse versículo 7, escreva assim: respiração de vida. Coloca assim: respiração de vida. Respiração de vida. E diz o Senhor Jeová Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja com ele, como diante dele. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal, do campo e toda a ave do céu, trouxe a Adão, para eles ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Glória a Deus, escute isso aqui, presta atenção. Nós vamos ler, vamos explicar para que a gente possa entrar na lição. Deus formou o homem do pó da terra. O próprio Deus formou. Quando foi para as outras coisas, Deus falou: haja, 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 haja. Foi pela palavra. Mas quando foi para criar o homem, o próprio Deus, vamos usar uma linguagem aqui, colocou a mão na massa. Ele criou o homem. Ele formou o homem do pó da terra. Ele não fez, como algumas pessoas falam, não, ele criou. A partir do nada, ele criou. Ele não fez o homem, ele criou o homem. Por quê? Porque não tinha outra pessoa na terra, outro ser humano, que era como Adão. Então, Deus, ele criou o homem. Os animais, Deus falou que haja, que haja, que haja. As coisas da terra, que haja. Mas quando foi o homem, ele mandou criar. Ele criou, ele não mandou, ele criou. Então, ele criou Adão, ele fez um boneco, criou. O boneco já estava feito. Mas só que quando o boneco estava feito, ele soprou o fôlego da vida. Não é o fôlego de vida, é o fôlego da vida. Versículo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. 1:26. 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27, olha só. E criou Deus, não é fez, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui no capítulo 1, Deus só tinha criado. No capítulo 2, versículo 7, Deus, ele soprou para que o homem pudesse ter vida. O fôlego de vida, o ruach.
O fôlego de vida. O fôlego de vida não. O fôlego da vida. Não é o fôlego de vida, é o fôlego da vida. Então, Deus criou o homem, formou o homem, soprou para que ele pudesse viver. Versículo 18. E disse Deus: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Do versículo 18, coloque aí, sublinhe a palavra adjutora. Em outras traduções significa outra metade. Adjutora. Outra metade. Outra metade. E aqui, a palavra adjutora faz jus a como Deus criou a mulher. Olha, então Deus criou o homem estava dominando sobre os animais, estava dominando tudo. Estava tudo no controle do homem, claro que Deus permitiu. Então Deus viu que o homem estava sozinho. Não tinha ninguém na face da terra igual o homem, que o homem pudesse se relacionar, que o homem pudesse viver, que o homem pudesse conversar. Então Deus, vamos criar uma mulher para ele. Versículo 19. Irmão, isso aqui é tremendo demais, irmão. Olha isso aqui. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, olha só, formado, não criado, formado, e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Irmão, diferente de eu já vi um pregador falando que Adão sabia voar. Por quê? Porque ele colocou o nome nos animais, nos animais que voam. E não é isso. A Bíblia diz: Deus trouxe os animais para que Adão colocasse um nome. Irmão, você sabe o que é isso, irmão? Vem um leão, aí Adão, você tem cara de leão. Vem uma girafa, você tem cara de girafa. E ele foi colocando o nome. E o próprio Deus trazendo os animais. Imagine a fila dos animais. Mentalize isso aí, irmão. Os animais vindo um atrás do outro. Como fala o nome, a fila indiana. Os animais um atrás do outro. E Deus trazendo os animais. Deus trazendo os animais para que Adão colocasse o nome. E Deus, irmão, olha só o que Adão perdeu. Deus tinha dado tanto poder para Adão, autoridade, que o que Adão colocou o nome, Deus não mudou. Vamos lá. E toda alma vivente, isso foi o nome, o seu nome. Ou seja, tudo que Adão colocou o nome, foi o nome. Tudo que Adão colocou o nome, Deus não mudou. Deus, não, isso aqui não tem cara de leão não. Isso aqui não tem cara de girafa não. Não, o que Adão colocou, foi isso que Deus deixou. Porque Deus tinha dado autoridade, irmão, para Adão. Para que Adão dominasse. Porque foi isso que Deus colocou no versículo 27, 26 a gente leu. Que domine os animais, para que domine a terra. Deus deu essa terra aí para a gente. Mas só que a gente perdeu. Muitas vezes tem deixado de perder também. Continue aí, por favor. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo lugar, e as aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Ou seja, aqui dá continuidade do versículo 19 dos animais, e a Bíblia mostra, faz a questão, pastor Daniel, de frisar que na terra não tinha ninguém como homem, ou seja, da natureza do homem, porque os animais não sabiam conversar, não sabem até hoje. Porque tem gente que quer ficar conversando com o animal. É verdade, mano. E papagaio não conversa não, ele repete o que você fala. A música do papagaio. E aí, o homem não poderia interagir,
O homem não poderia conversar, não poderia se relacionar. O homem estava sozinho. Isso aqui mostra para quem quer fazer as coisas sozinho. Nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir fazer nada sozinho. Até o próprio Jesus teve 12 discípulos. Jesus poderia fazer as coisas sozinho? Claro que poderia. Ele era Deus. Ele é Deus. Mas ele chamou os 12, chamou os 70. Para quê? Para quê? Para mostrar que a gente precisa de pessoas do nosso lado. Engraçado, professor Gabriel, que o versículo 18 Deus fala que não é bom que o homem esteja só, né? Sim. Vou fazer a disjuntura. Aí no versículo 19 Deus bota os animais para ele dar nome. Uai, mas Deus não queria dar mulher para ele? Como que Deus queria dar mulher e chama os animais? Porque toda vez, é o princípio bíblico, toda vez que Deus quer nos dar uma bênção, Ele prova a gente Prova e faz a gente trabalhar. A gente trabalhar para ter essa prova, para ter essa bênção. Então, ninguém faz nada sozinho. Coloca isso na sua mente, irmão. Ninguém faz nada sozinho. Não adianta. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Deus não precisa de ninguém. Deus não depende de ninguém. Então, só Deus que pode fazer algo sozinho. A gente, aqui na Terra, pode esquecer. Nós precisamos de alguém para nos ajudar. Até Deus. Para auxiliar. Porque até Deus teve que. Ele precisou da palavra, precisou do Espírito Santo rodar, Mover. Ou seja, A terra, ele mandou a terra e a terra criou. A terra gerou. o que somos nós? Então, nós precisamos de alguém. Escute isso aqui. Na sua vida, sempre vai ter um Tomé. Na sua vida, sempre vai ter um Judas. Na sua vida, sempre vai ter um Pedro. Na sua vida, sempre vai ter um João. Sempre vai ter Lázaro. um Lázaro. Sempre vai ter uma Maria. Sempre vai ter um Bartimeu. Jesus, na sua vida aqui na terra, mostrou que existe, na nossa vida, vai existir e existe vários tipos de pessoas. Não olhe assim, Deus, tira todo Judas de perto de mim. Não adianta, irmão. Deus vai permitir. Se até Jesus orou a noite toda. Orou para que Deus mostrasse os discípulos que era para estar com ele. Veio Judas com ele. Veio Tomé. Veio Pedro, sanguíneo. Imagine você, que a gente se impressiona com terno, com gravata, com roupa, com vestido. Vai ter fariseu, vai ter saduceu, Vai ter escriba. vai ter escriba, vai ter sacerdote. Nossa vida, nunca nós vamos estar livres do Judas. Sempre vai ter Judas. Não ore pedindo para Deus tirar, porque Deus nunca vai tirar da sua vida. Sabe por quê? Deus sempre coloca pessoas dessas, esse tipo de pessoas do nosso lado, para provar a gente, para mostrar qual vai ser a nossa reação. Deus sempre vai permitir pessoas desse tipo. Tomé, pessoas que duvidem do nosso chamado, duvidem da promessa que Deus fez. Sempre Deus vai permitir, irmão. Sempre Deus vai permitir. Não adianta você querer falar que não vai ter, porque vai ter. Moisés, o povo, todo mundo incrédulo. Deus usou Moisés para fazer as coisas, abrir o mar vermelho, trazer a comida. E o que aconteceu? O povo desacreditando em Moisés, murmurando contra Moisés. Sempre vai ter esse tipo de gente na nossa vida. Não é o que as pessoas fazem que vai me definir, mas como eu reajo. Uau! Vou repetir. Não é o que as pessoas fazem que vai me definir, mas como eu reajo. Qual é melhor? Trair ou ser traído? Ser traído. Doido, né? É mais dolorido? Claro que é. Só que mostra que você é fiel. Seja qual for a área da sua vida, mostra que você é fiel. Não é? Não é o que as pessoas fazem que te define, mas como eu reajo. Qual é melhor? Ser desacreditado ou desacreditar? Qual é melhor? Desacreditar ou ser desacreditado? Vai, responde aí. Quem é? Qual é, irmão? Pode responder. Qual é? Qual é melhor? Mas, irmão João, mas na sua vida, um dos dois você vai ser. Não adianta. Na sua vida, um dos dois você. Ou você vai desacreditar, ou você vai ser desacreditado. Eu prefiro ser desacreditado. Porque todos na Bíblia que foram desacreditados, as pessoas quando viram o poder de Deus, acreditaram nele.
Ah, você não entendeu. Davi foi desacreditado. José foi desacreditado. Daniel foi desacreditado. Moisés foi desacreditado. Mas quando Deus manifestou o poder na vida de quem é desacreditado, os que desacreditaram, acreditou. Mas é muito fácil na vida das pessoas que as pessoas não acreditam naquela pessoa. Tem pessoas que não acreditam em si mesmas. Jesus foi desacreditado, pô. Jesus foi Na desacreditado. cruz, lá o meneava Se a tu és filho de cabeça, Deus, desce da cruz. o do lado dos dois, um dos ladrões, o pessoal passava e olhava e balançava a cabeça, diz o Salmo, estava assim, passava, tu não era aquele que falava, Era contra. tu era tudo o que fazia, meneava a cabeça, começava a blasfemar, o pessoal fala, olha, esse aí é fogo de palha. Às vezes você tem um projeto e as pessoas não acreditam naquele projeto. Então, eu prefiro que desacreditem. Irmão, eu posso dizer, é um estímulo para mim quando as pessoas duvidam de mim. Desacreditam. Não que eu vou fazer para provar, mas é porque é algo dentro de mim que faz. Você vai continuar lutando para você conseguir, para você conquistar. É uma combustão. É. E outra coisa, parece que é mentira, mas é verdade. Eu prefiro, escuta isso aqui, eu prefiro ser criticado do que elogiado. É verdade? Pastora Maria sempre fala, atrás de um elogio sempre vem uma traição. Uau! Eu prefiro ser criticado, eu gosto. Deu golpe quando desceu o pau, desce a lenha. Eu não ligo. Aí quando a pessoa fica elogiando demais, desconfia. Muito tapinha nas costas, desconfia. Bom mestre, te farei eu para da vida eterna. O cara já vem elogiando Jesus, já para minha olha elogiando. Judas foi o quê? Depois a gente vai estudar sobre isso. O que Judas fez? Deu um beijo. Aonde deu? Isso aí é para outra história. Isso é para outra ocasião. Mas, na sua vida, voltando, sempre vai ter Judas, sempre vai ter Tomé. Nunca você vai estar livre disso, irmão. Mas cabe você orar a Deus, pedir para você reagir diferente como eles reagem. Não reagir da mesma forma. Não reagir da mesma forma. Mas reagir de uma forma diferente que agrade a Deus. Vamos lá, continua. Versículo 21. Depois que Adão colocou os homens dos animais e que não se achava uma mulher para ele. 21. Então o Senhor Deus fez cair o sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e a trouxe. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Calma aí, vamos lá. Deus então fez o homem cair no profundo sono e fez uma cirurgia. Cirurgia. Uma cirurgia no homem. Olha o que Deus fez. Adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Isso aqui faz jus ao nome, ao outro nome, o nome relativo de adjutora, que é outra metade, porque Deus tirou da costela. Tirou a mulher da costela, como eu disse na lição passada. Não tirou do pé para que Adão não pisasse nela. Não tirou da cabeça para que ela não andasse em Adão. Mas tirou do lado para que eles pudessem andar juntos, lado a lado, na mesma sintonia. Então Deus tirou ela da costela. E versículo 22. E da costela que o Senhor tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então Deus tirou e formou. Eu posso dizer algo aqui para vocês? Posso falar? Vocês não vão ficar escandalizados, não? Diga lá. Posso falar? Sim ou não? Não, vou falar não. Vocês vão ficar... Diga lá. Eu não estou inventando, pesquise depois. Eu vi isso no Instagram. Desse versículo aqui, o 21 e 22, que Deus, irmão, é absurdo, que Deus tirou Eva da costela de Adão e formou ela. Sabe o que eles falam? Que Eva foi o primeiro transexual. Por quê? Sabe por quê? Porque tirou do tirado
Olha o que eles estão usando para distorcer a palavra de Deus. Se uma pessoa chegasse e disse para você hoje, na sua frente, falasse isso, o que você ia falar? Amarrado não de Deus. Não, não é só amarrado não, irmã. Você tem que explicar que não foi. Então tem que explicar a palavra misericórdia. Não, sim, tem que explicar, mas qual seria a explicação? Sendo que eles, o que eles falaram? Porque não tem como você discordar e falar que não foi tirado do osso, foi tirado. Mas ela não era uma transexual. Mas essa é na Bíblia, nossa praia na Bíblia. Está escrito que estava de mulher, mulher, homem é homem, macho é macho, fêmea é fêmea. Se Deus Então- fosse criar a mulher, a partir do homem e falasse, eis que você é um transgênero. Pronto, aí sim, agora não é de mulher, mulher. Mas só que você. Então, Só que tem. eu falo assim, quando eu vou falar alguma coisa a respeito que é polêmico, eu falo primeiramente pergunto, você crê na Bíblia? Sim. Só crê na Bíblia. Você segue o que está na Bíblia? Sim, eu sigo na Bíblia. Então pronto, se você lê e você segue o que está na Bíblia. Mas a pessoa para falar isso não segue a Bíblia. A pessoa para falar, quem segue a Bíblia nunca vai falar isso que do transgênero. Nunca, irmão. Pois é, mas agora se a pessoa falar isso, eu vou falar que não gosto da Bíblia, por exemplo. Eu falo que está na Bíblia, se eu quiser eu te explico, mas se você não crê, não Sim. É por isso que a gente tem que meditar na palavra, né? Para quando vier essas coisas. Heresia. A gente tem argumento de ter Bíblia para falar. Porque tem que ter sabedoria demais. Muita sabedoria. Porque qualquer vacilo, qualquer falta de. Palavra colocada errada. Sim. Até mesmo, até o tom de voz. Isso, justamente. Nesse momento, Se você falar muito alto, gritar, tá falando. Por mais que seja o seu jeito, mas a pessoa pensa que você está tipo debatendo. Exatamente. Então, o inimigo tem usado as pessoas para usar a própria Bíblia para querer distorcer, para querer combater, irmãos. Olha a importância da gente aprender a palavra de Deus, sendo que não foi isso. Nunca que Deus ia dar um outro homem para Adão. Se Deus é contra, como é que Deus ia fazer isso? O primeiro dia que eu fui, que a gente foi deixar eu na aula de inglês, né? Sim. Eu me preocupei bastante. Tinha duas meninas lá, que eu acho que o único que elas poderiam ter era uns 13 anos. 12 a 13 anos. As duas. Tinha uma que tinha tipo 14, a outra tinha tipo 12, 13, no máximo. Sim. E elas estavam as duas lá no poste, se abraçando. Eu falei, Senhor, e agora, Jesus? Como é que eu passo com a irmã ali? Não tem lugar. Eu tinha que passar lá, né? Aí elas olharam assim pra Ilana. Eu não sei o que aconteceu, o que passou pela cabeça, mas elas olharam assim pra Ilana e tipo, elas duas se beijaram. E graças a Deus a Ilana não viu. Porque ela é muito distraída, sabe? Ela é esperta, mas às vezes ela é distraída. Acho que é criança, né? E aí ela não viu. Mas quando eu vi, eu não consegui agir da forma que eu agi. A forma que ele age naturalmente, como se nada estivesse acontecendo. E já eu não. Eu fiquei bastante nervosa, eu fiquei ali sem saber o que fazer, como que eu ia esconder ela daquilo. Sim. Aí, depois, ele falou assim, relaxa, vai com isso. Eu falei, meu Deus, como vai ser? Todo dia vai ser isso na frente. Aí, quando a gente entra na escola, a professora, a bagunça, né, era homossexual. Eu já estava mal na entrada, aí quando eu chego, a professora era isso. Então, relaxa, para com isso, talvez não vai ser nem ela que vai ser professora. Eu falei, já estou sentindo pressa, já fiquei nervosa. E só esses dias, tem 2 semanas só, que são só 2 dias de aula, né? A gente já viu na frente da escola 5 casais de mulheres. Eu acho que está dando mais de mulheres do Também que de acho. homens. Eu não sei mais por causa que eu vejo mais de um do que de mulher. Eu vejo. E eu posso dizer, os dois é nojento, só que 2 homens, mano. Misericórdia, é ridículo, sério. Eu já vi, foi um tudo barbudo, peludo, 2 homens. Misericórdia. Eu não sei. Claro que os dois é errado pra mim, só que o de homem, irmão, é muito nojento. Sério. Os dois é errado, só que, eu não sei, nessa escola. O de homem eu vou falar, é muito feio, irmão. É muito feio, sério. Os dois errados, claro que os dois errados. Só que o de homem, infelizmente, parece que eu vejo só o de homem. Eu não vejo de mulher. É pouquíssimo. Ainda mais lá pro lado do plano, se corre mais de homem do que mulher. Na quarta-feira já não estava respondendo, não era da Ilana, era do Gabriel. Já a gente estava esperando a Ilana sair da escola, ele estava só com a Ilana só. A gente foi respondendo como é que vai ser? A gente tem que, não é se adaptar, mas a gente tem que ter a sabedoria de explicar
Vamos lá. 23. Quem leu 23? Lê pra gente, por favor, de novo. 23. 23. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se chamará de varoa, porque o varão foi tirado. 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. 25. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. 24 aqui, ó. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Quem disse isso? Quem disse isso? Deus. Não. Versículo 26. Versículo 23. Aqui, conforme o contexto. 23. Ah, é. Lê. 23. Lê. Então o homem disse: agora sim, essa é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Continua. 24. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem disse isso? O homem. Mas como é que ele falou isso se ele não tinha mãe? Hã? Como é que ele falou? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Hã? Vai? Lê de novo, lê. Lê isso aí. Acho que ele sabe que ele ia ter filho, né? Mas e a mãe? Como é que ele vai deixar a mãe e o pai? Eu também entendi que era. Como é que vai deixar o pai e a mãe sendo que foi Deus que criou? E eles foi o único ser humano que não teve pai e não teve mãe. Sim, físico, né? Mas acho que ele está pensando na futura geração. Eu acho que... Vamos lá. Mateus 19. Mateus 19. 19, 4. Não, versículo 3. Mateus 19, 3. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem. 19, 3. Mateus 19, 3. Pode ler? Então, chegaram ao pé dele quem? Jesus. Os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez, macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aí? E aí? Tem alguma coisa para dizer? Sendo que no versículo 23 é a continuação do versículo 24. Só que Jesus disse que foi Deus que falou. Então, Jesus disse. Mas no versículo 24 é a continuação do versículo 23. Do versículo 23. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, serão ambos uma só carne. Uma hipótese que a gente pode falar: Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo. Ele já sabia que Adão ia cair, Adão e Eva, eles seriam expulsos, porque Deus sabe de tudo. Então, essa palavra que Deus disse já era para o futuro, já era para o que ia acontecer para as próximas gerações, ou até mesmo para os filhos de Adão. Porque Adão e Eva não tinham pais, não foram gerados como a gente foi gerado, de uma relação entre homem e mulher. Eles foram criados diferente.
Já nasceram adultos. Então, essa é uma das hipóteses que a gente pode falar. Deus ensinou Adão. Deus conversava com Adão. Sim. Aí que a gente tem o entendimento de pensar que Adão sabia, Adão só fazia o que lhe convinha, o que ele queria. Deus ensinava os princípios. Deus desceu toda a viração do dia, sei lá, vamos cultuar Adão. Eu vou te ensinar. Eu tenho certeza que Adão adorava a Deus. Adorava e ele aprendeu, Deus que ensinou para ele que era fazer assim. O próprio Jesus disse, o Criador falou, o Criador ordenou. Então ou seja, Deus falou para Jesus nem remeteu que foi Adão que disse, Deus remeteu que foi a Deus que disse. Porque a palavra de Adão poderia cair por terra. O de Deus não, o de Deus permaneceria. É porque a gente não entende, mas Adão foi um dos maiores cientistas que houve na Terra. Só que a gente não entende. Só olha para a queda. Só olha para a queda. Mas Adão foi. É só olhar para Jesus. Adão e Jesus eram antes da queda. Adão antes da queda. É igual a Jesus, poxa. Igualzinho. Adão e Jesus a mesma coisa. Só que Adão fez a escolha errada e Jesus fez a escolha certa. Coma. E Jesus não comeu. Adão comeu. O último Adão. Amém ou não amém? Amém. Então essa é uma das hipóteses que a gente pode colocar, né? Amém. Que Deus falou para Adão e Adão disse isso, né? Adão disse isso. Então essa é uma das hipóteses que a gente pode colocar. Amém? Isso foi só por uma guisa de introdução para que a gente pudesse aprender mais a palavra de Deus. Amém? Porque a maioria agora é só ler. Teoria. Vamos lá, introdução. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual, como a gente leu em Gênesis 2:24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino, por meio do seu biológico. Tópico 1, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Subtópico 1, identidade de gênero. Irmão João. A identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo, masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usaram o termo gênero para o diferenciar do sexo. Anatomia, as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social do gênero é estabelecido pela cultura e não pela característica biológica do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Amor? 5 perguntas também. Isso. Tempestade cerebral. Tsunami federal. Terremoto. Vamos lá. As 5 perguntas no final da lição que nós iremos perguntar. Vocês irão responder. O que o gênero identifica? Pergunta de número 1. O que o gênero identifica? 2. O que significa cisgênero? Eu nunca tinha ouvido esse termo. Também não. Cisgênero? É bom que nós vamos aprender hoje. Temos que aprender. Eu nunca tinha ouvido. Só Sim, transgênero, homossexualismo. Porque é o certo. Por isso que ele nos ensina. Por isso que ele nos sabe. Porque é o que nós somos. É o certo. É o que a Bíblia ensina ser cisgênero.
Vamos lá. O que o corpo físico é em relação às partes imateriais do ser humano? O que o corpo físico é em relação às partes imateriais do ser humano? 4. O que sempre fez parte da criação original de Deus? 5. Cite pelo menos um dado do estudo de pediatras americanos que contraria a ideia de redirecionamento sexual. Então são essas 5 perguntas que nós iremos fazer e vocês irão responder. Vamos lá. Cisgênero e transgênero. Irmã Layara. Nos estudos de gêneros, 2 termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com a genitália feminina se reconhece mulher e o macho nascido com a genitália masculina se reconhece como homem. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com a genitália masculina, mas se assume mulher, ou que nasce com a genitália feminina, mas se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão retifica a ideia que a identidade de gênero independente do sexo biológico. Pode dar uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Vamos lá, então anote isso aqui que é importante. Cisgênero é o que nós somos. Pessoa que está em concordância ao sexo do nascimento. Ou seja, a pessoa que nasceu homem e continua homem. Ou seja, a pessoa que é homem está com aquilo que só o homem tem. A pessoa que nasceu mulher e está com aquilo que a mulher tem, que só a mulher tem. Então, isso é cisgênero. Como o pastor falou, nunca ouvi, eu também nunca ouvi. Por quê? Esse é o certo. Transgênero, eu sei o que é, eu sabia já que era transgênero, mas cisgênero eu não sabia. Porque eles, somente a mídia, esconde a verdade para que as pessoas não entendam. Quem já ouviu essa palavra aqui, cisgênero? Quem já ouviu? A não ser hoje, tirando hoje, quem já ouviu? Agora, quem já ouviu essa palavra transgênero? Por quê? Na verdade, eles ocultam, eles escondem. Quem aplicou o negócio da Motorola? Sim. Como que fala? Android? O anúncio. Sim, Propaganda da Motorola, está escrito, eles falam no final. Abre a cabeça, sai da mesmice. Pro bom entendedor entende o que está falando. Para de ser quadrado, para de ser besta. Mude, evolucione, seja o que você quiser ser. Tudo certo, vai. À vontade. Uma hora vai ser cobrado. Eles estão escondendo a verdade, irmão, das pessoas. Certo. Cisgênero, eu jamais vou esquecer isso aqui. Ó. Eu nunca mais vou esquecer. Não vou deixar esquecer. Cisgênero. E aqui, transgênero. Pessoa que está em oposição ao sexo do nascimento. Ou seja, a pessoa nasce homem com o órgão genital do homem, só que quer ser mulher.
e a mulher que nasce com a genitália de mulher e quer ser homem. Isso é transgênero. Que quer se transportar de um gênero para o outro. Vamos lá. Subtópico 3. Transgênero e sexualidade. Irmã Raquel, quer ler? Sim. Pode ler. Transgêneros e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica, por qual gênero sente atração sexual, a saber, sexual. Eita glória! Heterossexual. É pelo gênero oposto. Homossexual, quando a traição é pelo mesmo gênero. Bissexual, quando a traição é por ambos os gêneros. Assexual, quando inexiste a traição por gêneros igual algum. É o quê? Pansexual? Quando a traição não depende de gêneros. Além dessa categoria, existem pessoas que se denominam binários, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre o sexo biológico e gênero. Uma pessoa que se identifica com transgêneros transita livremente em todo tipo de relação sexual. Entendeu? Bom demais, hein? Bom pra caramba aqui. Mas esse banco eu nunca tinha visto, não. Quando eu trabalho com uma pessoa que ela não decide. Não Fala que ela não tem sexo nenhum, então você já está confortável. quiser. Nem por homem, nem por mulher, nem nada. Isso existe. Tipo assim, eu não acho, tipo assim, a pessoa, eu não sinto prazer nem por homem nem por mulher. Tudo bem. Tinha os eunucos da época também que ficavam à disposição do rei. Eles também não tinham atração nem por homem nem por mulher. Ok? Mas falar que não tem sexo é errado. Ou é homem ou é mulher. Tem pessoas que realmente, irmãos, não tem prazer nem por homem nem por mulher. Tá errado? Não, não é errado. É errado se não tivesse atração pelo sexo oposto. Mas não significa que a pessoa não tem sexo. Ou é homem ou é mulher. Isso tinha muito os eunucos da época. Irmão Gabriel, quando, no caso assim, o homem tem atração pelo homem, pela mulher, e a mulher, assim, né, sente atração pelos dois sexos, né? Ele sendo homem, ele tem atração pelo homem, mas também tem atração pela mulher. E quando a mulher também tem atração pela mulher e pelo homem, o que significa? Não entendi. Essa última. Bissexual. Essa última. Aqui, ó. Esse aí não. Essa aqui. Gosta dos Bissexual, só que atrás de bissexual é demônio. Só masculino e feminino. Anote isso aqui, irmão. Isso aqui é interessante para você aprender e combater. Para você saber o que o diabo quer ensinar. Esse dia lá no trabalho foi uma moça muito simpática, né? Bem vestida, assim, muito elegante. Mas eu acho que o filho dela, eu acho que deveria ter uns 8 anos. Mas o andar, irmão, me deu perdoe, Senhor. Mas o andar, o jeito de falar, o jeito dele pegar assim as coisas, o jeito assim dele, a expressão dele falar, já era todinho de uma
como se quer ser uma mulher, então, Gabriel. Sim. Ele tem uns, acho que ele tem uns 8 anos. Assim, aquela delicadeza assim de pegar e. Ai, mãe, onde que tá a sacola? Sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Jesus. Eu não sei, né, se já veio de pequeno, né? Emoção hereditária. Mas todinho, assim, já o jeito todinho do Gabriel. Todinho menino. O jeito de andar, falar, fazer tudo. Mas às vezes também não é, sabe? Porque eu conheço a família do meu irmão lá, a metade é tudo tipo, querendo ser mulher, querendo ser homem, homem querendo ser mulher. Isso é o que está mais crescendo, irmão. É. Isso aí está crescendo demais. Depois o pastor Gabriel, ou o Daniel, o pastor Gabriel, explica para nós, né, também, porque geralmente tem essa dúvida, as pessoas me perguntam muito, né, porque tem gente que, mas o menino já nasce gay. O povo diz que nasce gay, né, e diz que não nasce gay, se torna gay. O meu irmão nasceu gay, porque ele já era menina desde pequenininha, já era feminado, já era isso, já era aquilo, cresceu por bem. Assim, o povo não na cabeça. A pessoa nasce gay. E é? É o que mais me perguntar, o que eu mais falando com nós, assim. Mas é. Vamos lá, anote aí. Heterossexual é o que nós somos. Atração pelo sexo oposto. Ou seja, o homem que gosta de mulher e a mulher que gosta de homem. É heterossexual. Homossexual, atração pelo mesmo sexo. Atração pelo mesmo sexo. Bissexual, atração por ambos os gêneros. Assexual, é o que eu falei, inexistente atração por gênero algum. Ou seja, não tem nenhuma atração nem por homem, nem por mulher. É o que Jesus tinha. Jesus não tinha atração nem por homem, nem por mulher. Hã? Entendeu? Tá difícil. Glória a Deus. Jesus não tinha atração nem por homem, nem por mulher. A esposa dele estava dentro dele. Quem é a esposa dele? Diga lá. A igreja. Glória. Pansexual. Atração não depende de gênero. Então, o pansexual é a atração que não depende de gênero. Apesar que para mim é a mesma coisa de bissexual. Mas ele não voltou aqui, ele só colocou os dados. Porque o pansexual, que é atração que não depende de gênero, tá tipo falando, dando a certeza que existe mais de 2 gêneros. Entendeu ou não? E também se pode se encaixar naquelas pessoas que. Já viu aqueles casos, pessoas que se casam com animal, com bicho? Sim. Não, mas é no caso. Não, mas é o outra ser humano. Mas é o ser humano. É aquela tipo de pessoa, Gabriel, que casa com um transexual. Então. Por exemplo, Mas o cara é uma mulher, o cara é homem, aí ele vira mulher. Mas é isso que eu tô falando. Isso, e o cara casa. Aí se for homem, casa com mulher. É isso que eu tô falando. Se for homem, casa com mulher. Se for mulher, aí vira homem, aí o homem e a mulher casam com essa pessoa, mesmo sendo homem e mulher. É isso que tá falando aí. Mas pra mim é bissexual. Só que é porque, na minha concepção, esse aqui é atração que não depende de gênero, é a mesma coisa de bissexual. Só que eles colocam isso aqui porque na mentalidade deles existe mais de 2 gêneros. Não existe só homem e mulher. Então, que não depende de gênero. Bissexual. Esse não depende de gênero, tá falando de transexual, de lésbica, essas coisas. Entendeu? Os que tem 2 sexos. É bissexual. Pra mim é bissexual. Oi? E os que tem 2 sexos. Não tem 2 sexos, para. Tem homem que tem mulher que tem 2 sexos. Mas se Como Mas é? acho que tem que ter, que quer ter, né? É a anomalia genética. Eu já entendi. Uma vez eu peguei um passageiro e aí tipo, ele ficou começar a falar que ele era meio na manaia de baixo, né? Aí ele veio querer falar do negócio de comigo e tal.
Esse tipo de pessoa quer falar, né? Aí, ele perguntou se era crente e tal, eu não fico debatendo, não pode isso. E aí ele falou que conhecia uma pessoa que teve um filho e o filho nasceu com um negócio de homem e de mulher, que é a anomalia. É tipo Afrodite. É tipo, sabe o quê? Tem um animal, não sei se tem um animal marinho que é assexuado. Que ele mesmo engravida ele pra ter filho. Então assim, aí ele veio e falou isso pra mim, entendeu? Esse negócio aí. Porque nesse caso, irmão, tipo assim, os médicos eles dão uma opção. O que a pessoa quer ser? Quer ser homem ou quer ser mulher? Porque a pessoa nasce com negócio de homem e de mulher. Mas tu a aparência está falando de homem? Isso, justamente. E tem uns que nascem com negócio de homem e de mulher, só que tem a aparência de homem. Isso é verdade. E tem esse tipo de caso também, né? Que as pessoas falam que é da Afrodite. Tem negócio de homem e também de mulher. Vamos lá. 2. Reafirmando a visão bíblica de gênero, a constituição biológica. Manayara, leu já? Já? Irmã Jéssica, por favor. Adam Black. O homem foi formado do pó, úmido da terra. Nosso Senhor afirmou que, desde o princípio da criação, Deus nos fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, corpo e 2 imateriais, espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação os cromossomos sexuais Determinam o sexo masculino, macho, e o XX determina o sexo feminino, fêmea. Vamos lá. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. Vamos lá. Então, nós acreditamos, tem pessoas que não acreditam, eu acredito nisso. A Bíblia também mostra que nós somos constituídos de corpo, fala comigo, corpo, alma e espírito. Abra aí. 1 Tessalonicenses 5:23. E o nome é Tricota. Tem gente que é de Cota. 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, espírito, alma e corpo. Olha só que ele começa de dentro para fora. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Então, nós acreditamos nisso, que o ser humano ele é constituído de corpo, a gente fala de corpo, alma e espírito, mas a Bíblia fala o contrário: espírito, alma e corpo. Espírito,
alma e corpo. É constituído assim, dessa forma. No entanto, também a gente pode falar, ressaltar, que o espírito e a alma, eles não têm sexo. Eles não têm sexo. O espírito e a alma, eles não têm sexo. Amém ou não amém? Não tem sexo. Então as pessoas, muitas querem falar que isso define que a alma, que tem gente que acredita que é corpo, alma e espírito. O dicótomo acredita que existe alma e corpo, não espírito, alma e corpo. Falam também que a alma pode definir o sexo da pessoa, só que não é assim, não define. É a genética. Ou seja, quando a gente estuda biologia, a gente aprende isso aqui, ó. Biologia aqui, ó, escuta. Na biologia a gente tem XY é do homem. Isso aqui é o homem. A gente, quando vai fazer, se for fazer tipo um exame para ver o sexo do homem, vai ser isso. E da mulher? X. Amém ou não? Amém. Ou seja, isso aqui já está definido. Não tem isso aqui, ó. Não tem aqui, ó. X. Não tem isso aqui. Não tem. Não tem. Não tem. Bissexual, lésbica. Não, irmão. Por isso que eu falei que só existe isso aqui, ó. É só isso aqui, irmão. Não existe outra coisa. É só XY ou XX. Na outra aula, na aula 6, a gente falou com ela de manhã, que estudamos que o que eles pregam é que a pessoa é definida, eles pensam que a gente define homem e mulher pelo órgão genital. Só que a gente sabe que pelo Criador, a gente não é definido só pelo órgão genital. Isso é uma das coisas que comprova que somos homem e mulher. Mas Deus pôs dentro do homem, dentro da mulher, as coisas de ele era homem ou que ela mulher. A mulher pode mudar o que ela quiser por fora, só que no dia do período menstrual ela vai sentir a mesma coisa que a mulher normal sente. Sabe por quê? Porque não é o lado exterior que ela mudou, é o interior. Porque a pessoa pode mudar o exterior, mas o que Deus colocou, Deus pode mudar. porque Deus, quando um menino nasce, quando o menino é fecundado pelo óvulo e o Espírito sopra, o menino, ele nasce com a masculinidade, com a macheza. A mulher nasce com a feminilidade. Ou seja, isso ninguém pode tirar. Pode querer mudar o jeito de andar, pode querer tirar os seios, pode querer ser mulher ou querer ser homem. Mas o que Deus colocou dentro da mulher é da mulher. O que Deus colocou dentro do homem é só do homem. Não tem como mudar. Não adianta. Então eles pensam que a gente fala que o homem é homem, a mulher é mulher, só por causa do órgão genitais. Não, senhor. A gente sabe que Deus pôs dentro do homem a masculinidade. O homem é homem. O DNA. O que o homem é só. A mulher não pode ser. E o que a mulher, o homem jamais será. Então, sabe o quê? Diga. Então, depois que aconteceu, acho que foi no final do ano passado, no início desse ano, estão mudando. Porque a regra era, nos jogos femininos, os estrangeiros, a pessoa que era gay, que era suíno e tal, seio e tudo mais, poderia jogar com as mulheres. E aí, só eles ganhavam, irmão. Porque acho que eles tinham um jeito de homem já. Por causa, como é que fala do negócio? Como é que fala? Do hormônio heterogêneo? Os hormônios, irmão, do homem, a força de um homem. E aí o transgênero foi jogar vôlei, irmão. A força do braço é totalmente a força da mulher. Tá jogando já? O transgênero? Tá jogando vôlei já? Eu não sei se tá jogando, é aqui no Brasil. No time Brasil. Não adianta. É tanto que os transgêneros não jogam com as mulheres. Porque eles sabem que se o transgênero jogar bola com a mulher, vai sobressair pelo fato de ter a masculinidade dentro dele. Coloca uma mulher
mulher que quer ser homem, né? Que colocou tudo negócio de homem para jogar com homem. Vai passar mal. Não vai aguentar. Por quê? Porque aquilo que é da mulher, é só da mulher. O homem não vai ter. E a feminista fica, não é uma mulher igual homem. Vai então! Vai, tô lá, melhor. Vai! Falar teve um movimento aí, não sei se você vai perguntar, porque teve um transgênero que queria lutar, acho que era MMA, contra deixa eu ver. mulheres, deu uma polêmica. Foi. E a feminista foi e entrou, foi onde aquele Nicolas Sim. entrou com uma questão lá, e ele debateu com a mulher. Então assim, já que o homem pode jogar bola com a mulher, então ele lute com ela no ringue. E aí, quem vai saber isso aí? Agora é mulher, e não é homem, né? Aí foi isso que ele pegou. Ia dar uma surra. Pode E ele chegar. colocar a mulher aqui. Irmão, a força não é a mesma não, irmão. Não adianta. Não adianta não. A força nunca vai ser a mesma. Por que eles não colocam um homem para jogar contra a mulher? Tipo assim, um exemplo, seleção brasileira, masculino contra a seleção brasileira feminina. Vai dar um baile. Coloca pra ver. Não adianta, irmão. E por que os transgêneros não jogam lá de Copa do Mundo? Não tem um cara lá que é lésbica? Por que não coloca lá as transgêneros também lá? Sai fora, mano. Não tem como, irmão. Aquilo que é do homem é do homem, aquilo que é da mulher é da mulher. Então, as pessoas querem mudar, só que não tem como. E não existe isso. O mundo espiritual o espírito ou a alma tem o sexo. Não tem isso. Vamos provar? Mateus 22. Mateus 22, 23. Não adianta, irmãos, estão querendo mudar. Mas o que Deus criou, o homem não pode acrescentar. Mas o que o homem inventou, Deus pode acabar. Vou falar de novo para você. Repete de novo para escrever aqui. Aquilo que Deus criou, o homem não pode acrescentar. Mas o que o homem inventou, Deus pode acabar. E Deus vai acabar com isso, irmão. Glória a Deus. Deus criou, o homem quer inventar, Deus vai acabar. Glória a Deus. Aquilo que Deus criou, o homem Não pode acrescentar. não pode acrescentar. Mas o que o homem inventou, Deus pode acabar. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus. Mateus 22, 23. Mateus 22, 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem, não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo, mestre, Rabi, Raboni. Se alguém, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, será o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que a todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Ou seja, os saduceus era uma classe que era mais voltado para os sacerdotes. Eles não acreditavam em ressurreição. As pessoas falavam dos fariseus, só que os saduceus eram pior que os fariseus, irmãos. Muito pior. Não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em várias coisas. E aí, os saduceus vieram a Jesus e propuseram isso aqui: que o homem casou com a mulher, não tem uma mulher, ele tem uma mulher e não conseguiu ter filhos, ele morreu, e veio o outro, que é assim que é a lei do levirato. Se um homem morresse e fosse casado, não deixasse filho, o próximo irmão casaria com essa mulher, para que desse filhos e a geração do seu irmão não morresse. Isso era a lei do levirato que Deus deu para Moisés e Moisés passou para o povo. E aí eles propuseram que ela também morreu, e na ressurreição,
Quem ia possuir a mulher? Era o primeiro, era o segundo, ou era o sétimo, quem fosse. E Jesus disse: errais não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem dão, nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Ou seja, o mundo espiritual não tem esse negócio de sexo, irmão. Não tem anja. Não tem anja. Acorde, anja. Salve alguém. Não tem esse negócio de anja. Presença mais a Bíblia, João. Não tem esse negócio de anja. Amém ou não amém? Amém. Não tem esse negócio. Olha o que Jesus falou, Jesus era cabuloso demais. Era violento, Jesus. Foi maravilhoso, Jesus. Ei, Jesus era poderoso. Olha o que Jesus falou: errais porque não conheceram. Sabe para que Jesus está falando, João? Para os caras da lei, para o doutor da lei, para os caras que sabiam, um dos que mais sabiam de Bíblia naquela época. Os sacerdotes. Jesus falava: vocês não conhecem a lei. Os caras ficavam loucos, ficavam doidos, porque eles conheciam da parte física, eles não conheciam o poder de Deus espiritual. Jesus era espiritual, Jesus era um homem espiritual, era um homem do céu. Por isso que eles ficavam doidos com Jesus. Porque Jesus não conseguiu conhecer a letra, ele conseguiu conhecer a letra e o poder da letra de Deus. Por isso que eles não entendiam. Então, no céu, quando a gente for arrebatado, quando a gente for arrebatado, amém, não vai ter esse negócio, meu esposo, minha esposa, não vai ter sentimento não, irmão. Vamos lembrar. Vai lembrar, mas não vai ter sentimento. Sim, irmão. Não vai ter. Vai ser só irmão, irmã, não vai ter. Não, veja. Sabe por quê? Porque a necessidade de se relacionar, vai ser pouco. ter relação sexológica, como vai passar isso, é pro humano, irmão. Só que nós vamos ser, o nosso corpo vai ser transformado. O nosso prazer vai ser tão grande. O nosso irmão, o nosso prazer vai ser tão grande de estar com Jesus que nem isso vai passar pela nossa cabeça. Ah não, meu Deus! Não vai ter necessidade. Vai ter necessidade porque o nosso prazer de estar com Jesus vai ser tão grande maior, que a gente vai desfrutar de estar com Ele. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Não vai ter esse prazer, irmão. Vai não, vai nem ter necessidade sexológico. É por isso que Jesus não pensou ter mulher. E Jesus não tinha sentimento nem por homem nem por mulher. Por quê? Porque Jesus não era da terra, Jesus era do céu. Glória a Deus. Então o nosso corpo vai ser transformado. Essa carne não vai mais reinar. Não vamos ter mais os desejos dessa carne. Vai ser espiritual, irmão. Não vamos ter mais. Não vamos ter mais o prazer. Casamento, no céu o casamento acaba. O casamento entre homem e mulher. Vai ter o casamento da igreja com Deus. Amém. Até a morte não separe. Só que for arrebatado até que o arrebatamento não separe. Porque quem subir vai estar separado do casamento. Não vai ser mais casado. Não vai ter, meu esposo, minha esposa. Não vai ter uma casa para cada um. Uma casa para a família, para dormir lá, para se relacionar. Não vai ter isso. Vai ser individual. É por isso que Jesus disse que um será levado e o outro será deixado. Porque, por exemplo, se um homem for casado com a mulher e o homem for crente e a mulher não é só porque eles são casados que a mulher vai subir. Não, a salvação é individual. É cada um por si. Não é o homem que vai salvar a mulher vai salvar o homem. Pode pregar, mas não salvar. É a vida da pessoa com Deus que vai salvar. Não é o relacionamento. Ah, meu esposo é pastor, minha esposa é serva de Deus. Não é por isso. Quer dar aula comigo? Não é por isso. É pela vida com Deus. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá então. A constituição moral. Irmã Camila. Tá para entender isso aí? Vai, Deus canhoto. O homem foi criado dentro de todos bem a imagem e semelhança moral de Deus. Gênesis 2:6 a 16. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano,
que é templo e morada do Espírito Santo. Meu Deus. No plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Efésios 4, 22, 24. Colossenses 3, 10. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Ou seja, a pessoa, para ser regenerada, começa de dentro para fora. A transformação não começa de fora para dentro, é de dentro para fora. Quem pode falar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então, a renovação do espírito, por isso que Paulo disse em Romanos 2, renovação do vosso entendimento. Para quê? Porque a pessoa só pode ter uma renovação do entendimento se o espírito for novo. Amém. Se o espírito for transformado. Se não for, a pessoa não é uma nova pessoa. A pessoa não é regenerada. A pessoa não é transformada. Amém ou não amém? Amém. Então, é pelo espírito. Olha para cá. Deixa as crianças brincar. Pelo espírito que a pessoa é transformada, que a pessoa é regenerada, irmão. Então, a pessoa, quando que tem pessoas que falam assim, eu estou na igreja, mas eu não sou homem, eu sou mulher. Eu estou na igreja, mas eu nunca gostei de mulher, eu nunca gostei de homem, eu sempre gostei de mulher. Porque a pessoa não conheceu realmente o Espírito, irmão. Porque quando a pessoa conhece o Espírito muda tudo. Muda até o jeito de caminhar, irmão. Muda as vestes, muda tudo. É o Espírito Santo que muda. Então, eu não consigo entender e compreender a pessoa falar que nasceu, cresceu, viveu na igreja e falar, mas eu nunca fui homem, eu sempre fui mulher. Que nem o fulaninho de tal. Pode falar o nome, não é filmado, né? Acabou a gravação, né? Acabou. Já se Aguiar, depois de enganar os irmãos, apesar, irmão, eu não sei se vai para o pastor Daniel, mas quando ele surgiu, eu falei, ele tem um jeitinho de lavar. Eu tinha falado. Eu não acompanhei, não. Tu falou, tu não acompanhei, pronto. Eu ouvi algumas músicas dele e assisti alguns vídeos, irmão. E tinha um jeitinho assim. E quando eu olhava para ele, eu lembrava do J.A. E eu falei para o pastor Daniel, é tanto que essa música, quando eu escutei a música que ele mais cantou, né, ali, eu pensei que era uma mulher. Não pela voz, isso não define. Agora lembrei. Eu estava ouvindo no Lobão, que sempre o pastor nosso gosta de louvar. Eu jurava que era um homem. E eu uma mulher, o nome dela é Raquel Silvia. Como é que é? Não. Eu jurava que era um homem. Mas a voz, irmão, é igualzinho de homem, mas ela é uma mulher, Raquel Silvia. Sim. O irmão nosso gosta de louvar ela. É? Acho que. Deve ser bem uma música antiga, não sei qual é, deve ser. Mas então, a pessoa que fala, eu estou na igreja, mas eu nunca fui homem. Eu estou na igreja, mas eu nunca fui mulher. A pessoa não conheceu realmente o Espírito Santo, irmão. A pessoa não foi transformada. Porque quando a pessoa é transformada, Deus muda tudo. Deus transforma tudo, irmão. A pessoa, ela é regenerada, é mudada. Abre aí, por favor, João 3,5. A pessoa tem um novo nascimento. A pessoa é mudada, a pessoa é transformada. João 3. 3:5. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então tem que nascer de novo. E esse nascimento aqui da água e do Espírito não é o batismo, é a palavra de Deus. É a lavagem da palavra, como diz em Efésios 5. A pessoa para ser regenerada, para ser transformada, para ser mudada, tem que nascer de novo pela palavra de Deus, irmão. Só tem um encontro verdadeiro pela palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai mudar a pessoa. É a palavra de Deus que vai transformar a vida da pessoa. Então, a pessoa pode ser o que for. Pode ser lésbica, pode ser homossexual, pode ser o que for. Mas quando tem um encontro com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai mudando ela. O Espírito vai convencendo ela do pecado
da justiça e do juízo. Então, não existe isso, a pessoa falar, eu sempre estive na igreja, mas eu nunca fui isso. Então você está enganando a igreja. Não a Deus, enganando a igreja. Porque quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Aí está explicado porque Jesus era espiritual. Porque ele era nascido do Espírito. Não tinha as vontades da carne. Não tinha. Por isso que ele não queria mulher. Nós temos que nascer de novo pela palavra. Porque a palavra vai nos confrontar. Irmão, a palavra de Deus nos confronta. Confronta para que a gente mude, para que a gente seja uma pessoa melhor, para que a gente seja transformado. A palavra de Deus nos causa isso. E é também através do Espírito que nos convence. A gente medita na palavra. A palavra mostra que a gente tem que mudar. O Espírito vai lá no seu ouvido, vai no seu coração e começa a falar, muda isso, começa a transformar. Saia disso. Saia desse tipo de pessoa. Saia de perto de pessoas assim. Não fique com amizade com isso. Se liberte disso da glória. Se liberte daquilo. É o Espírito Santo que convence. Amém ou não amém? A constituição da sexualidade. Quem não leu ainda? Quer ler? I am. Lê lá. Diga lá. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, o macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Gênesis 1, 27 e 28. Ou seja, no mesmo dia, o irmão do professor Gabriel, que Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Criaram foi juntos. Só que na hora de formar, Deus formou o primeiro homem. Para depois o homem formar e formar uma mulher de Deus. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a sua mulher. Gênesis 2, 24. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Mateus 19, 4, 6. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre o homem e a mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Eclesiastes 9:9, Salmos 127, 3 ao 5. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. 1 Coríntios 7, 3 e 4. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos da construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Efeitos da ideologia transgênero, depreciação da heterossexualidade. Manda amigos. Construção de narrativa. Irmã Samanta. Então, para adequar a insatisfação
ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulga a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou que os conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero com o sexo anatômico do corpo e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com o cérebro feminizado, meninas não nascem com o cérebro masculinizado. E a ideia de pessoas presas em corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência biológica. Linguagem neutra. Marlene, lê pra mim, por favor. O movimento LGBTQIA requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. No obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender a ideologia de gênero. Isaías 5:21. Aí daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Olha aquele que chamam doce de amado e o amado de doce. Escuta, só pra gente terminar, essa linguagem neutra, irmão, tem pegado, viu? Eu vi um político falando assim, bom dia a todos, e a todas, e a todos. Irmão, isso é... Satanás, puro. Irmão, isso Aí vai é... tirar o vogal, o artigo definido o, a, os, as. Neutro. Eu vi um... Aí ele pode falar a mulher, mas não. Vai falar mulher. Já falou, nem mulher vai falar mais. Vai não. Irmão, eu vi um negócio que é assim, estão mudando até chamar assim, não é ele nem ela, é ele. Ele. Por isso tem um até ela, será? Ele. Entendeu? Ele. Que é tipo assim, não define se é homem nem mulher. Ele. Amiga é. Irmão, é o inimigo. O inimigo tem que entrar de várias. Até na língua portuguesa o diabo quer mexer. O Satanás está usando essas pessoas para mexer. E aí teve até uma professora num podcast que ela falou, não existe isso, esse negócio de neutro e tal, porque eles estão querendo mudar até as palavras. Irmão. Então, aonde que o homem, olha só como é que o homem está afrontando a Deus, irmão. Olha só, até na palavra, o que a palavra tem a ver com isso? Vai ficar ruim para a Bíblia, né? Para traduzir, para escrever a... Oh, misericórdia. Amigo todos. Amigo? É, amigo é isso. Amigo, para não falar nem amigo nem amiga. Amigo. Big, é? Diga. Ei. Diga, irmão. Eu concordo com isso. Essa pessoa do trabalho que ela é da igreja, há muito tempo. Aí ela falou, olha, com meu filho, ele é gay. Ele casaram por homem. Aí eu não falei, fiquei só ouvindo ela falar, né? Aí ela falou, mas ele não tem culpa de ser assim. Aí eu falei, a senhora escolheu ensinar o caminho certo para ele. Mas ele escolheu. Não foi uma boa escolha, mas ele escolheu. Eu falei, não foi uma escolha. Eu falei, não foi uma boa escolha, mas ele escolheu, né? Aí ela falou, não, ele já nasceu assim. Aí eu falei, aí eu fiquei assim, porque se eu discordasse, ela iria, né, começar ela é idosa, mas da igreja presbiteriana. Aí ela falou, e a igreja não
Sim. Aí eu falei, não, é contra os nossos princípios e contra a Bíblia. Mas eles têm que fazer, a gente não pode abandonar essas pessoas. Ele falou, aí eu falei, a igreja, ela não vai rejeitar, mas quando ela entrar... Mas não concordar. Não concordar com o que ele faz. E quando ele chegar lá, ele vai ser bem recebido, mas o que ele faz, ele não faz. A gente não vai concordar e nem fazer o casamento. Porque quanto a gente aprende na Bíblia. Então ela achou ruim com a minha resposta. E sendo cristã, ela ainda concorda com isso. E o filho dela nasceu assim. Então eu acho que isso é isso. Até os cristãos estão concordando com isso também. É complicado, irmão. É complicado. Porque assim, a mãe, independente do filho, tem que amar ele incondicionalmente, mas não concordar. Amar não significa concordar, irmão. E obrigar a igreja a aceitar isso também. Deus ama todo mundo. Deus ama os pecadores. Não, na verdade, todos nós somos pecadores. Deus ama. No sentido, Deus ama homossexual, lésbica, traficante, até um pedófilo. Deus ama. É dolorido? É. Mas é verdade. Deus ama. Mas só que Deus concorda? Claro que não, irmão. Deus não ama o pecado. Deus ama 100%, mas Deus desconcorda 100%. É porque o pecado que a pessoa comete, que é um pecado mortal, que é o pecado que está dentro da pessoa. Deus, como diz sempre o ditado, Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. O pai pode amar o filho, independente do que o filho seja, mas o pai não pode concordar. Amar não significa concordar com a prática. Não significa concordar. Porque se amar significasse concordar, o seu filho, quando estivesse na escola bagunçando, atribulando, você ia deixar. Ah, tudo bem, tá tranquilo. Eu ia corrigir. Não ia corrigir. Porque se amar e concordar, deixa pra ele o que quiser. E não é assim, irmão. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama. É. Então o pai e a mãe tem que corrigir também. E eu sei, essa irmã ela deve estar frustrada, porque para falar isso aí, crente ainda mais presbiteriana, Que é mais conservador, com a palavra de Deus ainda, que é protestante lá do raiz de Lutero, sai fora. é bem complicado. Irmão. Então nós temos que ir na contramão desse mundo. Conclusão: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras, existem apenas duas possibilidades de gêneros e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea. Gênesis 1:27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Feche seus olhos, por favor. Senhor, obrigado por essa manhã. Senhor, que nós vemos na contramão deste mundo. Pai, não nos deixe nos conformar. Não nos deixe, Senhor, entrar na forma deste mundo. Mas que nós vamos ir na contramão, Pai. Senhor, não deixe com que a normalidade do pecado entre, meu Pai, em nossas vidas, entre dentro dos templos, nas igrejas. Mas que as igrejas venham confrontar, as igrejas possam ir contra isso, meu Pai. Contra isso, transgênero. Porque o Senhor criou só dois, meu Pai, sexos. Foi o masculino e o feminino, o macho e o fêmea. O macho e a fêmea. O Senhor não criou mais do que isso. Só que o homem está querendo inventar, Senhor. Mas nós queremos que a Tua palavra permaneça para sempre. Senhor, essas pessoas possam ter o arrependimento. Senhor, que Teu Espírito venha convencer essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Para que elas não sejam condenadas, meu Pai, no dia do juízo final. Senhor, vai trabalhando, vai mudando. E nós, como cristãos, Senhor, nos ajuda a preservar, a conservar os princípios, os valores bíblicos. Nos ajuda a conservar, meu Pai, a guardar a Tua palavra do jeito que tem que ser e do jeito que é. Senhor, e também nos ajuda a pregar para esse tipo de gente. A pregar, a falar a verdade e não a concordar, a bater palma, Senhor, a aplaudir só para querer ser beneficiado. Mas que nós vamos pregar a Tua palavra e saber ganhar almas para Ti. Nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá graça, nos ajuda a suportar, a ir contra o sistema, a ir contra, meu Pai, sistema corrupto, contra o pecado, e não, meu Pai, ir, meu Pai, a favor, mas nadar contra a maré. Nos ajuda, meu Pai, a ser fortalecidos
e a ser cada vez mais cristãos melhores, meu Pai. Aprendendo, crescendo, desenvolvendo na Tua palavra. Nos dá força para caminhar, Senhor, nessa última hora que está chegando o fim. Senhor, guarda essas crianças, meu Pai, para que quando crescer, venham ser do jeito que o Senhor criou e não querer mudar, Senhor. Guarda cada uma dessas crianças. Não deixe que o mundo as corrompa. Não deixe que o mundo, Senhor, venha dissolver a verdade, Senhor, na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda e nos dá força a suportar, meu Pai, as lutas, as dificuldades, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.